Oi, pessoal, tô aqui para falar com vocês sobre a enquete, né? Que eu fiquei aqui de colocar uma reflexão sobre a frase que vocês opinaram aí. Desde já, obrigada para todo mundo que participou. Então, vamos lá. A relação entre a pessoa que está mais isolada da família e isso está ligado ao seu despertar, né? O que seria isso? O isolamento nessa questão que a gente está abordando aqui não se trata de um isolamento patológico, tá? Que seria realmente o isolamento total da pessoa, o embotamento afetivo, no qual ela não tem relacionamento com ninguém da família. Não é isso, tá? É simplesmente na questão de um distanciamento, um afastamento. E o despertar em relação a ela tomar a própria consciência de que ela é diferente das outras questões da família e não misturar isso, né? Saber fazer esse processo de individuação dela e da família, ok? Então, visto isso, o que a gente pensa aí como sendo saudável a pessoa realmente ter esse afastamento da família para fins de se preservar, né? E manter a sua individualidade. Então, isso acontece em dois pontos principais aqui, que eu vou citar para vocês brevemente. Então, um ponto é quando a gente fala de família tóxica, né? Isso ainda é muito tabu, as pessoas ficam com muitos dedos para falar sobre famílias, né? Relacionamento de pais, filhos, tios, avós, que exercem um relacionamento abusivo, né, na família, seja com filhos, seja entre si, né? Então, isso acontece muito, relacionamento abusivo não acontece só entre casais, tá? Acontece também com amigos, com parentes e tudo mais. Então, nesses casos em que existe um contexto tóxico que faz mal à sua saúde mental, sua saúde emocional, que interfere nas suas escolhas de forma negativa, tá? Então, sim, é saudável que a pessoa se afaste a fim de se preservar, tá bom? Visando a sua própria saúde mental e emocional. Tá tudo certo com isso. Segundo ponto é em relação ao ciclo do desenvolvimento vital. Isso a gente aborda, a gente estuda muito isso em psicologia, né? Faz parte a gente, conforme a gente vai crescendo, a gente ir se desapegando e se afastando e se tornando independente, né, da nossa família nuclear. Então, lá pelos 18 anos, né, por aí mais ou menos, que é o esperado, a maioria costuma querer ter a sua independência, querer ter o seu trabalho, querer começar a ter divergências de opiniões aí, querer se posicionar de forma mais ativa com relação à família, né? Então, isso é natural também que aconteça nesse processo de maturidade mesmo, né? Fora isso, também tem a questão da família nuclear que vai se formar posterior a essa principal, ou seja, os filhos quando saem de casa para casar e constituir suas próprias famílias, né? Então, a família principal do pai e a mãe deixa de ser a família nuclear e a sua família que você está constituindo agora, com o seu cônjuge e filhos ou não, é a que vai ser a sua família nuclear. Então, é a que vai ter prioridade, que vão ser construídos ali com seus valores, né? Seu e do seu parceiro, os seus valores de crenças, de hábitos, de rotina e tudo mais. Então, é saudável também que se tenha esse distanciamento da família de origem, tá? Por quê? Porque quando isso não acontece, e a gente vê muito isso, né? Uma misturada e sogros, sogras e tios e parentes interferindo na vida dessa nova família que está sendo constituída. E isso é prejudicial, isso causa estresse, brigas e tudo mais. Então, esse afastamento também é bem visto e é o esperado nesses contextos. E agora a pesquisa que eu fiquei de trazer para vocês, foi feita uma pesquisa em Londres que eles investigaram essa questão sociocultural, né? Porque a gente vê que aqui no Brasil, por exemplo, tem o estigma, né? Tem o estigma de quando fala, nossa, se afastar da família, que absurdo, isso não pode, tem que aguentar, tem que perdoar, tem que tolerar, tem que, né? Então, assim, da onde vem isso, né? E aí, eles pesquisaram isso e viram que em países subdesenvolvidos e com uma precariedade maior socioeconômica, o que acontece? Né? As famílias acabam morando mais, pessoas juntas, elas ficam mais tempo convivendo por um período maior juntas e elas têm também
por acontecer isso, conviverem mais tempo juntas e mais membros da família morarem juntos, acontece essa questão de laços, de achar que um pode se sentir no direito de interferir na vida do outro e tudo mais, né? Então, acontece por isso. E também, inclusive, na fase adulta, né? Por conta das questões socioeconômicas, também nos países menos desenvolvidos, os jovens estão saindo cada vez mais tarde de casa, né? Então, ficando mais tempo morando com os pais e tudo mais, o que gera também esses conflitos. E também na parte quando chega na fase idosa. Porque nos países subdesenvolvidos, aqui é visto como que, nossa, o seu pai, sua mãe, você não pode, em momento nenhum, ele pode ir para uma instituição, né, para um asilo, algo assim. Isso é mal visto, tem um estigma também com relação a isso aqui. Coisa que na Europa é diferente. Por quê? Na Europa, eles e lugares bem desenvolvidos da Europa, né? Não é todo lugar da Europa. Então, lugares bem desenvolvidos, socioeconomicamente falando, eles entendem isso como voltar a ter uma dependência. Isso para eles não é legal, entende? Eles valorizam bastante a independência. Então, para eles é motivo de orgulho eles se manterem morando sozinhos ou irem até esses asilos ou comunidades que tem lá, que tem recursos, né? Ou seja, um país bem estruturado, que tem condições socioeconômicas para abrigar de forma bacana o idoso, sem comprometer a individualidade deles, né? E eles acham isso super bacana, eles preferem isso do que voltar a morar com os filhos, né, no caso dos idosos. Fora que também os jovens lá, eles são estimulados desde cedo a serem independentes, a terem autonomia e tem mais probabilidades ali, facilidades para conseguir emprego, se sustentarem e tudo mais, e isso é estimulado. Então, essa independência, essa saída de casa acontece também mais cedo, né, nos países desenvolvidos do que nos países subdesenvolvidos. Então, vocês vejam, é uma questão sociocultural, né, que foi construído dessa forma e por conta dessas interferências socioeconômicas e culturais ficou enraizado, e aqui o exemplo do Brasil que eu dou, né, essa situação de que realmente quando um membro da família se distancia um pouco, isso é mal visto, isso é julgado, né, como se fosse errôneo, tá? Então, só deixando aqui claro que isso é uma questão sociocultural e nesses contextos de saúde mental, né, de autopreservação, e questões aí do ciclo do desenvolvimento vital, que faz parte, né, da vida, está tudo certo, está tudo ok, e realmente, então, essa frase faz todo sentido, certo? Qualquer dúvida, comentários ou opiniões que vocês queiram mandar, é só encaminhar aí por direct que eu tô disponível para responder. Até a próxima!